Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Agro em Foco. E no programa de hoje, a produção de etanol de milho e de cana-de-açúcar no Paraguai. Acompanhamos o início do plantio da soja no Mato Grosso. Direto do Egito, eu converso com Muni Lourenço Silva Júnior, chefe da delegação da CNA na COP27. Em pauta, claro, as posições do agronegócio na maior conferência do clima. A força e os desafios da irrigação na agricultura gaúcha. A necessidade de investimentos no manejo do gado de confinamento. No Foco em Campo, vamos ver como está a situação em Goiás. Tem mais a previsão do tempo para cada região. As histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer Sementes no Brasil. E as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. A gente abre falando que na terceira reportagem da série especial que a equipe do Agro em Foco gravou sobre o agronegócio do Paraguai, a repórter Lara Leão mostra hoje a produção de etanol de milho e de cana-de-açúcar. Vamos acompanhar. Estamos em Caaguaçu, no Paraguai, distante a 180 quilômetros da capital Assunção. Por aqui é um vai e vem de caminhões carregados de cana e milho. A Alcotec é uma das maiores produtoras de etanol e açúcar do país. Começou as atividades em 2008. Produz cerca de 15 milhões de litros de etanol por ano. Atende o mercado interno e externo. Começou com o açúcar y año tras año fue aumentando en área de los cultivos y también en cantidades se fueron modificando punto por punto donde habían los cuellos de botella, como se dice, donde se podría mejorar y agrandar. Entonces así fuimos creciendo y hoy en día la molienda anual, la producción anual la producción de azúcar es de 30.000 toneladas año más o menos en azúcar. A indústria tem uma estrutura gigantesca. Por aqui não são só paraguaios que trabalham não, tem também funcionários brasileiros. Aqui na indústria eu conheci o Abimael Colognese, ele que é técnico em açúcar e álcool. Ele é de Maringá, no Paraná. E o que te trouxe aqui? Me conta um pouquinho. Montamos toda a parte de açúcar e álcool, foi desenvolvido aqui internamente. Os equipamentos foram comprados, somente o projeto de alguns equipamentos, o restante nós fizemos tudo aqui internamente na empresa. A cana chega até a fábrica e logo começa a ser processada para separar o bagaço do caldo. Aqui tudo é aproveitado. Esse bagaço vira energia para a caldeira. O caldo passa por um pré-aquecimento, recebe adição de enxofre, continua sendo aquecido nesses reatores até o líquido virar xarope, depois melado. A temperatura faz a cristalização, transformando o açúcar no que conhecemos como os cristais branquinhos. Assim, é feito as mais de 30.000 toneladas de açúcar que saem daqui todos os anos. Mas e o álcool? O álcool é feito do que sobra desse melado do preparo do açúcar. Depois é fermentado e destilado. Agora sim, o álcool também está pronto. Nós temos dois tipos de álcool. O álcool hidratado, que vai direto ao abastecimento dos veículos, e o álcool anidro, que é o álcool para fazer na adição na gasolina, Parte do maquinário da indústria tem tecnologias bastante avançadas. Alguns fazem inclusive a autolimpeza. Tudo aqui segue à risca os protocolos necessários que garantiram à indústria certificados nacionais e internacionais de boa qualidade nos produtos e na forma de trabalho.
Mas por aqui não é só a cana-de-açúcar a única matéria-prima, não. Nas áreas destinadas ao plantio próprio da indústria, é feita a rotação de cultura a cada 5 anos com amendoim. Viendo en otros países, principalmente Brasil, que se usa mucho para rotación de la caña dulce después de los 5 años de cosecha que se hace. Es un producto bueno y es rentable. Y es un producto que aquí se puede producir porque vuelve a dar nitrógeno en la tierra con los cultivos y es un cultivo diferente que lo mejora la tierra dejando la caña dulce por fuera de 1 o 2 años de la tierra y para volver a plantar caña dulce. E todo ano, cerca de 5.000 hectares da indústria são destinados ao plantio de milho e boa parte da tecnologia usada nessa produção vem da Pioneer Sementes. Essa produção também vai virar etanol. E o processo de álcool de milho é muito parecido com o de cana-de-açúcar. Ambos são feitos por meio de fermentação. Prácticamente el mismo proceso de fermentación, de destilación, así como la melaza de caña, que también de esa se hace el alcohol. O milho produz mais etanol que a cana, só que é necessário uma área maior para o seu plantio. 1 tonelada de cana-de-açúcar produz entre 70 e 90 litros de etanol, enquanto a mesma tonelada de milho produz 390 a 410 litros. O detalhe crucial está na produtividade das duas culturas. 1 hectare de plantação de milho produz cerca de 6 toneladas do grão. No caso da cana, na mesma área, essa produção chega a 77 toneladas. Mesmo jovem, com 14 anos de existência, a indústria tem expandido os negócios e ganhado mais mercado no cenário internacional. A tecnologia implantada na produção é um dos fatores para esse crescimento. El mercado es bueno si se hace calidad. Se tiene que hacer con toda la tecnología desde el campo hasta el proceso final. Lo que se va a hacer acá, una planta de última tecnología con tecnología americana, con las mejores máquinas de Estados Unidos y va a ser con certificación para el mundo entero. Excelente a gente ver esse avanço, né, do agro também aqui no país vizinho, no Paraguai, que inclusive a gente está com a audiência de lá, o Michael Riser. Boa noite, lá de Catueté, no Paraguai. Obrigada pela companhia e audiência para vocês aí. Buenas noites, né? Benício Orso, boa noite, lá de Balsas, no Maranhão, região do Matopiba, aqui com a gente, que a gente sempre mostra aqui também. Estivemos recente aí com o pessoal do Foco no Campo e seguimos aqui então com vocês. Bom, o plantio da soja no Mato Grosso segue animado e cada vez mais lança mão de inovações e tecnologia que vão desde o tratamento de sementes, passa pelo monitoramento das condições climáticas até a aplicação de boas práticas agrícolas. É o que o repórter Mozart Ornelas foi conferir e mostra o início do plantio em Sorriso e Itapurá, no Mato Grosso. O estado de Mato Grosso é considerado referência em produtividade no plantio da soja. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a expectativa é de que sejam plantados quase 12 milhões de hectares de soja na safra 2022-2023. Todos os anos a expectativa do agricultor é que vai ser o melhor ano. Então, você trabalha para isso, você investe para isso. Nem sempre dá certo, mas as expectativas, apesar da situação, do momento hoje, nós temos uma expectativa boa por causa dos fundamentos, principalmente da soja, dos derivativos, dos fundamentos que são positivos. Então acreditamos que vai ser uma safra boa. As condições climáticas não têm ajudado muito por aqui no início do plantio da soja. A safra deste ano está cerca de 10% atrasada em relação ao plantio da safra do ano passado, o que pode acarretar numa grande concentração da colheita da soja e também no atraso da próxima safrinha, colapsando todo o sistema, desde transporte até armazenamento.
A safra atual está sob o efeito do fenômeno Laninha, um evento climático natural que causa secas severas e inundações. Geralmente, esse evento possui um histórico de ter boas chuvas no estado do Mato Grosso. Porém, a água que vem do céu está em atraso. Técnicos agrícolas e produtores estão apreensivos. Na fazenda Macapê, em Sorriso, o produtor Tiago Stefanello já iniciou os trabalhos com uma boa dose de ousadia. Diferente dos outros anos, em algumas áreas, o plantio foi feito com 20 milímetros de chuva. A capacidade de plantio do produtor aqui no Mato Grosso ela é grande, ela é muito rápida. A gente não se tinha o costume de plantar 24 horas, a gente plantava de sol a sol. Hoje em dia o produtor vira turno, gira 24 horas plantando para quê? Para ter uma janela plantio melhor de soja, para colher cedo, para plantar um milho safrinha, né? ter um ganho aí na área agricultável. Além do manejo e das condições climáticas, outro fator é importante para o período de plantio: sementes com tratamento, item que garante proteção contra inúmeros inimigos da planta, como fungos, pragas e nematóides. Tecnologia inserida no solo é o início para o sucesso de uma lavoura. A Pioneer, ela foi pioneira também no tratamento de soja e de milho, isso há alguns anos atrás, e ela tem uma larga bagagem em cima desse processo, e os produtos que ela usa são 100% seletivos à nossa semente. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a semente não perde em nada a sua qualidade de germinação nem de vigor. Então, assim, são produtos extremamente seletivos, com uma necessidade muito menor de manuseio do agricultor na sua propriedade, ou seja, é o rasgar o saco e depositar na plantadeira, mantendo a sua qualidade de germinação e vigor na íntegra conforme saiu da UBS. Dentro disso eu enfatizo bastante a questão do ciclo e das grandes necessidades que são, por exemplo, variedades com tolerância a nematóide, que essas variedades trazem na sua bagagem essas gama de ofertas ao produtor. O desafio é nós chegar numa produção máxima que esses produtos, tanto a soja como o milho, têm capacidade de fazer render. Então nós temos que continuar fazendo o que nós soubemos fazer, que é manejar bem, cuidar bem da propriedade, das lavouras, combater insetos, ter um melhor tratamento, uma melhor semente, para daí lá no final a gente colher esse êxito e ter um resultado positivo para nós, né? Porque só assim a gente consegue fazer uma safrinha melhor, investir melhor, com tecnologia melhor, com híbridos melhores. Então é mais ou menos assim que aqui na propriedade a gente trabalha. Mas a gente acredita que vai ser uma safra boa, né? Que tenhamos uma safra com rentabilidade principalmente. Não digo grandes produções, mas sim uma rentabilidade boa para o produtor rural. Que é isso que importa, é isso que paga a conta no final. E é isso que a gente acredita. Bom, como a gente acaba de ver, a expectativa dos produtores é de uma boa safra de soja lá em Mato Grosso. E como andam os trabalhos em outros locais? Como será, hein? Vamos ao nosso foco no tempo. E aí, para onde o nosso mapa vai hoje? Vamos ver onde ele vai parar? Ali no Centro-Oeste. Então a gente vai direto a Formosa para falar com o representante Pioneer, Breno Penha Borges. Oi, Breno, boa noite para você. Como andam os trabalhos por aí, bastante avançados nessa semeadura de soja, que vem bastante otimista, a gente viu ali na reportagem, né? Mesmo com condições ali de laninha, a gente tem esse fenômeno climático menos intenso do que foi safra passada. Como estão os trabalhos na janela de plantio aí em Formosa, hein? Olá, Renata, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando no programa. Aqui nós estamos situados no município de Formosa, Goiás, em torno. Os nossos plantios de soja se iniciaram no início de fevereiro. Hoje já estamos por volta de 60% aí cultivado já da soja, do feijão já praticamente 100%, nós temos uma área de feijão também, sequeiro, e soja já por volta de 60%, já começando a entrar também em algumas áreas de milho verão também que se planta aqui após o cultivo da soja.
Deve ir até quando, né? Dentro dessa janela de plantio, fim do mês, início de dezembro, e as chuvas estão ajudando? Como é que está essa regularidade do tempo por aí? Isto, os produtores hoje estão muito preparados em máquinas, então quando se abre o tempo aí, o plantio decorre rapidamente, em capacidade de plantio. A soja, provavelmente vamos sinalizar aí no final de novembro. As chuvas atrasaram um pouco em comparação do ano passado, mas dentro tudo da normalidade da nossa região aí, que é a característica aí de final de novembro, está sinalizando a plantio da primeira safra, né, de soja, feijão e milho verão. Excelente. Para a gente fechar aqui o nosso foco no campo, qual mensagem que fica para os produtores aí do Centro-Oeste, em especial de Formosa, Goiás, Breno? Otimismo, né? Otimismo, coragem, desafios todo ano tem. Nós temos desafios aí, chuvas, um ano de laninha, mas, como a gente falou, os produtores estão muito bem reestruturados em máquinas para colheitas e plantios aí. Deus nos acompanhar aí nessa próxima segunda safra e uma boa safra agora de soja aqui pelo potencial da nossa região, né? Perfeito, obrigada, viu? Uma ótima noite para você, bons trabalhos, safra cheia aí para todo mundo e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau. Com certeza, abraço a todos, boa noite. Boa noite. Bom, vamos ver então como é que fica a previsão do tempo ali para a região Centro-Oeste. A imagem de satélite mostra o avanço da banda de nebulosidade associada à frente fria e às ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul que acaba canalizando a umidade da Amazônia em direção à frente fria. A chuva ainda se espalha por áreas do centro-norte do Brasil. Em áreas do centro-oeste, o tempo continua instável no norte de Goiás e também no norte de Mato Grosso. No entanto, em áreas mais ao sul da região, principalmente em Mato Grosso do Sul, o tempo firme está de volta por conta do avanço de uma massa de ar mais seco. Com relação à água disponível no solo, principalmente no sul de Mato Grosso do Sul, é que o solo encontra índices aí na casa de 60%, 70%, mas em boa parte da região a chuva ainda é irregular. Aliás, o plantio da soja enfrenta dificuldades para ser finalizado em áreas do centro-oeste, especialmente em Mato Grosso, por conta dessas chuvas irregulares. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de muita chuva ainda, lembrando, no norte de Goiás e no norte de Mato Grosso, ainda sob a influência das ACAS e da frente fria. Mas em grande parte da região, a chuva acontece de forma irregular, mal distribuída e sem grandes acumulados. E no próximo bloco eu converso com Muni Lourenço Silva Júnior, chefe da delegação da CNA na COP27. Claro que a gente vai falar das posições do agro brasileiro, então, nessa grande conferência do clima. E uma reportagem mostra a força e os desafios da irrigação na agricultura gaúcha. Tem mais a previsão do tempo e o agro na Copa. A gente volta já já em instantes. Aguarde aí. Hoje eu vou falar sobre as facilidades do Banco John Deere para a compra de peças e serviços. Terminou nesta terça-feira a 14ª edição da Campus Party, o maior festival de tecnologia, empreendedorismo e ciência do mundo. Com um público estimado em mais de 200 mil pessoas, o evento marca o retorno pós-pandemia. A John Deere, empresa que leva a tecnologia para o homem do campo, também compartilhou conhecimento com palestras e troca de informações em seu estande. A gente sabe o perfil do público que está aqui na Campus Party hoje e é justamente o público que a gente quer atrair para dentro da nossa empresa. É o futuro do nosso negócio. Então hoje a nossa presença foi focada no conteúdo e na linguagem para entregar para esse público uma experiência inovadora, imersiva e diferenciada. O palestrante Felipe Consalter falou sobre o Agro 5.0 e comentou sobre o aumento da presença de empresas do setor em eventos de tecnologia.
A Campus Party tem como objetivo a troca de experiência e informações e nesta edição pode mostrar aos jovens que o agro também oferece oportunidades, principalmente para a inovação e resolução de problemas por meio das startups. E é claro que a gente vê outras empresas também entrando. Então, e assim, além de empresas, tem muita startup, tá? Eu até mostrei na minha apresentação algumas startups que estão no meio, que estão trabalhando para isso. E agora eu pergunto para vocês, essas startups já estão trabalhando, já estão fazendo tanto? Não estão, elas não conseguiram cobrir o território, elas estão iniciando. Então, assim, normalmente eu convido as pessoas a iniciarem também, fazerem um projeto, resolverem um problema específico do agro. Então não precisa resolver exatamente todo o ecossistema, criar todo um ambiente, inovar, fazer um troço ultra mega disruptivo, mas resolver um problema específico. Muito bacana, né? Bom, termina amanhã a COP27, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que está sendo realizada no balneário de Sharm el-Sheikh, no Egito. Por causa do fuso horário, eu conversei hoje à tarde, direto do Egito, com o Munir Lourenço Silva Júnior, que é o chefe da delegação da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Em pauta, claro, as posições do agro brasileiro na COP27. Vamos acompanhar. Boa noite, Muni. Minha primeira pergunta a você, e seja muito bem-vinda ao nosso Agro em Foco, justamente é como que a regularização fundiária foi tratada em um dos principais painéis promovidos por vocês aí durante a COP27. Boa noite, Renata, todos que estão acompanhando o Agro em Foco. Nós, pela CNA, participamos aqui ativamente do Dia do Agro, aqui na COP27, que foi um dia 14 de novembro, e com vários painéis dedicados a debater questões extremamente estratégicas do contexto das questões climáticas e de produção agrícola. E um dos painéis que a CNA apresentou um de seus projetos, que vem sendo desenvolvendo dentro da perspectiva de apoio à produção agropecuária sustentável, foi sobre o projeto Pra Valer. Um projeto que nasceu ano passado, lançado ano passado pela CNA, em parceria com a Embrapa e o governo federal, através do Serviço Florestal Brasileiro e também com o apoio da GIZ e dos governos dos estados. Esse projeto deriva do acúmulo de experiências do sistema CNA, Senar, ao longo de 10 anos da existência do projeto Biomas, e também do acúmulo de experiências do governo federal e do Serviço Florestal Brasileiro, da implementação do CAR. E esse projeto tem como objetivo principal apoiar e ser um facilitador para o produtor rural, que, quando necessário, ele possa obter a regularização ambiental, isso nos casos em que o produtor tem situações de passivo ambiental. E esse programa, ele traz uma proposta importante, porque é um programa de regularização ambiental, mas também uma regularização ambiental e produtiva. Então, a proposta é de dar o suporte técnico ao produtor para que ele esteja cumprindo adequadas exigências do Código Florestal e também tenha retorno econômico dessa regularização ambiental. Este programa vem sendo muito bem recebido pelos produtores rurais. Foi lançado ano passado um projeto piloto no coração da Amazônia, no Amazonas, mais exatamente no município de Boca do Acre, e já teve expansão também para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Muni, falando também sobre o Código Florestal, que você até mencionou há pouco, como é que está o andamento, né, da implementação na visão de vocês? Como é que isso tem sido visto também pelo mundo todo, em nível mundial, porque a gente fala em COP,
da principal conferência aí de mudanças climáticas, ou seja, diversos países reunidos para uma só discussão, né? Mitigar aí os gases de efeito estufa, o que cada país tem, digamos, de responsabilidade, de obrigação, de deveres, enfim, para todos nós caminharmos no mesmo sentido. E já que a gente fala de COP27 em COP da implementação, como é que isso também vem sendo trabalhado aí na visão da CNA? Renata, é uma pergunta muito oportuna, não é? E nós estamos aqui, a CNA, cumprindo o papel da entidade de representação de todos os produtores rurais brasileiros e marcando posição aqui nessa que é a maior vitrine mundial de debate sobre o meio ambiente, como você muito bem colocou, firmando a posição para o mundo, não é? Trazendo aqui a COP informações realmente verdadeiras sobre a produção agropecuária brasileira, mostrando ao mundo o Brasil como uma potência agroambiental e energética, e o Brasil que nos últimos 40 anos chegou a um patamar de liderança, né, e que coloca o Brasil como parte da solução para o enfrentamento das mudanças climáticas. E nós estamos aqui durante a COP27, inclusive, ressaltando pontos fundamentais, né, do compromisso claro dos quase 6 milhões de produtores rurais brasileiros com a produção de alimentos de forma sustentável, né, destacando o nosso país, que mesmo num contexto mundial de guerra, de saída de uma pandemia tão trágica para o mundo, para a humanidade, para a economia mundial, ainda assim, o nosso país que não se arredou em nenhum instante da sua legislação ambiental e dos seus compromissos em relação ao Acordo de Paris, diferentemente de países desenvolvidos que muitas vezes nos cobram, né, do Brasil uma série de medidas com relação à sustentabilidade ambiental e que vem promovendo medidas de retrocesso em relação aos seus compromissos com relação à sustentabilidade, os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. E nós estamos aqui salientando para o mundo na COP27, a CNA, que o Brasil tem hoje uma das legislações ambientais mais completas e rigorosas do mundo, que é o Código Florestal Brasileiro, né? E nós temos defendido a CNA que o Código Florestal Brasileiro possa ser implementado na sua inteireza, né? Nós tivemos aí a adesão maciça dos produtores rurais brasileiros ao Cadastro Ambiental Rural, o que mostra, inclusive, o compromisso do produtor rural brasileiro com a sustentabilidade, e agora nós estamos acompanhando, não é, as outras etapas do Código Florestal Brasileiro, principalmente esperando que tenhamos aí a aceleração da etapa de análise dos cadastros ambientais rurais, porque somente com a análise dos cadastros ambientais rurais nós vamos ter efetivamente a chegada dos produtores à tão almejada regularidade ambiental, que vai dar a tranquilidade, a segurança jurídica para cada produtor do campo brasileiro, para continuar produzindo com a tranquilidade de que está cumprindo com a legislação ambiental brasileira. Nós estamos acompanhando isso e mantendo gestões junto ao governo, aos governos, melhor dizendo, tanto federal quanto dos estados, para que a implementação do Código Florestal, que basicamente depende de atos do poder público, possam ser aceleradas ao máximo para que nós possamos ter essa regularização plena. Excelente, Muni. Bom, estamos a um dia de finalização, de término de COP27. A expectativa é grande para o documento final, para o relatório, que sempre sai e é muito aguardado por todas as nações participantes. O que a gente pode aguardar, né? Qual que é o termômetro que nesse momento a gente já consegue passar aqui para a nossa audiência do Agro em Foco, frente ao protagonismo do Brasil, se realmente a gente esteve numa posição protagonista, qual que é a avaliação que a CNA faz sobre todos os nossos trabalhos e ações e como é que o mundo, a gente conseguiu reverberar isso para o mundo, e um outro ponto, né? Como que há essa expectativa para essa divulgação do relatório final, mostrando o que todas as nações, então, têm em conjunto
para realmente nós sermos mais efetivos aí no combate às mudanças climáticas? Bom, Renata, a nossa avaliação é de que a participação brasileira na COP27 tem sido à altura da importância do Brasil no contexto das questões ambientais e também da segurança alimentar. Nós temos aqui ressaltado que, para nós, a segurança ambiental, as questões climáticas caminham juntas com a segurança alimentar. E o Brasil tem um papel determinante no contexto da segurança alimentar, produzindo o equivalente ao consumo de mais de 1 bilhão de pessoas. E nós tivemos aqui um ponto alto da participação brasileira na COP27, que foi a participação do Prêmio Nobel da Paz e Mundial de Alimentação de 2020, o Dr. Ratan Lal, que esteve no painel do Dia do Agro e destacou, com a autoridade científica que lhe é peculiar, de escala mundial, que o Brasil é um grande exemplo de conciliação, de manejo sustentável do solo e de produção alimentar baseada em ciência, tecnologia e produtividade. Então, o Brasil foi muito destacado aqui, tem sido muito destacado, e nós estamos aí no penúltimo dia da COP27, e até o momento, as informações que temos, e a CNA tem interagido aqui permanentemente com os negociadores oficiais brasileiros, que representam o país no plenário da COP27, e as informações de que os avanços estão muito tímidos ainda, principalmente em relação a questões fundamentais, que inclusive a CNA apontou no documento de posicionamentos da CNA e do agro brasileiro, que trouxemos aqui para a COP27. Então, avanços muito pequenos em relação à questão da definição de uma nova meta quantitativa para o financiamento climático, dificuldade, principalmente junto aos países desenvolvidos, que têm responsabilidade de aportar recursos significativos para a questão de investimentos na aceleração de ações descarbonizantes e também de cooperação técnica. Isso, pelo menos até nesse penúltimo dia da COP27, os avanços são muito pequenos, inexpressivos. Quem sabe até amanhã tenhamos uma outra conotação, mas até o momento são avanços muito tímidos. A questão, por exemplo, também da mecanismos de adaptação, nós estamos aí, se tinha a expectativa da COP27 como a COP da implementação dessas medidas, e até esse penúltimo dia também há aí muito ceticismo desses avanços, e também a questão da grande expectativa que é da CNA e de todos nós produtores rurais brasileiros, da questão da definição e avanço nos instrumentos de operacionalização do mercado de carbono, principalmente porque o nosso país tem o maior ativo florestal elegível e capaz de geração de crédito de carbono. O Brasil presta relevantes serviços ambientais de interesse mundial e precisa ter o devido reconhecimento, e o recebimento por esses créditos de carbono, e dependemos dessa definição desses instrumentos de operacionalização, e também as informações até esse momento, no penúltimo dia, que também poucos avanços. Já se imaginava a dificuldade nessas negociações, nessa COP27, principalmente em função do contexto geopolítico mundial, da guerra da Rússia e da Ucrânia, da crise energética, de segurança alimentar, que já parte do mundo já vivencia. Isso tem sido, inclusive, servido como argumento por parte dos países envolvidos para não se chegar a um consenso. Então, mas vamos ter uma expectativa positiva ainda para o último dia amanhã, de que boas notícias venham a acontecer. Perfeito, muitíssimo obrigada, então, Muni, ele que chefia a delegação da COP27 ali, em respaldo para toda a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista, pelas análises e a explanação para todo o nosso público e audiência aqui do Agro em Foco. Até uma próxima. Nós é que agradecemos, Renata, e até uma próxima oportunidade.
Agora a gente fala aqui com a atuação marcante na agricultura gaúcha. A irrigação traz muitos desafios para os produtores. É o que a repórter Lara Leão foi conferir no primeiro Fórum Gaúcho de Irrigação em Cruz Alta. De acordo com um estudo feito pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o Brasil tem mais de 8.200.000 hectares de área irrigada com pivô. No estado do Rio Grande do Sul, tem 200.000 hectares nesse sistema. Cruz Alta do Sul é conhecida como berço da irrigação gaúcha. Aqui, 15.000 hectares de terra são irrigados. Uma das fazendas produtoras de grãos da região que são irrigadas é a do Tiago Rubet. Ele passou a utilizar pivôs em 2004. O sistema de irrigação ele começou a ser instalado em nossas propriedades com dois objetivos principais. O primeiro deles era incrementar a produtividade das lavouras, uma vez que haviam tecnologias que possibilitavam a colheita de maiores volumes de soja e milho, principalmente, e além disso, aumentar a nossa segurança quanto às intempéries climáticas. O estado do Rio Grande do Sul é considerado uma região com secas cíclicas, que acontecem de período em período. Nesse ano, o estado sofreu uma das maiores secas nos últimos 70 anos, o que trouxe muitos prejuízos para os produtores de soja, milho e trigo. O Tiago diz que a irrigação para a região do Sul é uma espécie de seguro agrícola. Mas naquele ano ruim, onde as produtividades acabam sendo muito afetadas pela falta de chuva, a irrigação acaba sendo um seguro, porque nas áreas irrigadas, embora a produtividade também diminua um pouco, ela ainda se mantém boa, suficientemente boa a ponto de manter rentabilidade. O Tiago e outros produtores rurais participaram do primeiro Fórum de Irrigação no Rio Grande do Sul, durante a 16ª edição da Fenatrigo. Todos os assuntos técnicos, ambientais e políticos sobre a irrigação no Brasil foram amplamente discutidos. O sistema de irrigação chegou em Cruz Alta mais ou menos na década de 90 e se espalhou rapidamente por toda a região. Mas só ter o sistema não é garantia de boa produtividade. Por isso, o Fórum vem trazendo informações novas, resultados de pesquisas para ajudar o produtor a ter uma maior rentabilidade, preservando os recursos naturais. Antigamente ele usava ou tinha irrigação com a mentalidade de simplesmente acudir a lavoura num período de estresse hídrico. E hoje nós temos uma preocupação muito grande de fazer com que ele entenda que ele tem que ter uma eficiência muito grande da água. E para ele ter eficiência da água, o primeiro processo é o processo de escolha de um bom híbrido a ser plantado embaixo do pivô central. O primeiro Fórum Gaúcho da Irrigação foi uma iniciativa de entidades como o Sindicato Rural, Sociedade dos Engenheiros Agrônomos de Cruz Alta e Região, Universidade e empresas como Corteva e Pioneer Sementes. Nós temos observado uma demanda muito grande por parte de produtores e um investimento muito grande também em ampliar o número de pivô, principalmente quando a gente vem de secas como foi na safra 21-22. Então, infelizmente, por mais que tenha ocorrido um avanço tecnológico muito grande, pensando em pivô, pensando em genética de soja, pensando em manejo, a parte burocrática está demorando um pouquinho para acompanhar a velocidade que o produtor precisa para fazer inversões. As áreas irrigadas no Rio Grande do Sul representam apenas 5% do território agrícola do estado. O manejo do solo também foi tema de palestras. Mesmo com a irrigação, o agricultor precisa ficar atento a outros detalhes para garantir um melhor aproveitamento de área na fazenda. Existem formas de manejar fisicamente de forma de intervenção mecânica, quando você mexe, também através de plantas. Então a gente vai trazer essas interações, né? O que a gente enxerga? Que um bom plantio direto, um bom sistema, respeitando práticas de agricultura conservacionista, plantas de cobertura, rotação de cultura, a gente consegue construir um bom perfil do solo, aumentando a taxa de filtração, que é o parâmetro físico, que é esse manejo físico, chave, né? Aumentar a taxa de filtração, e raízes no perfil do solo para acessar a água. E aí a gente é mais eficiente. E a gente tem números aí que a gente fez no ano de estiagem, que a gente conseguiu em áreas com alta camada de enraizamento, boa infiltração, incrementos de 39% da produtividade. Os agricultores e especialistas têm levantado a necessidade de expansão das áreas irrigadas, o que consequentemente deve gerar aumento na produção, mesmo em épocas de estiagem mais intensas.
Entre os temas abordados pelos pesquisadores estão a legislação ambiental e o uso consciente da água, além da apresentação de novas biotecnologias. A Corteva e Pioneer estiveram desde o início da implantação da área de pivô na região de Cruz Alta. A história da Corteva e da Pioneer com a irrigação, ela vem de longa data. E eu posso falar com muita propriedade, porque quando eu comecei na Pioneer, em 1991, logo no segundo ano de trabalho, eu vim transferido para Cruz Alta e nós mudamos toda a nossa produção de sementes aqui para Cruz Alta, e onde começou toda a jornada de irrigação. Na época tinha meia dúzia de pivôs centrais na região, e hoje é uma área imensa, tanto que Cruz Alta está se tornando o polo de irrigação do estado. A irrigação ela é fundamental para a produção de alimentos, fibras em escala global. E isso tem colaborado muito com a qualidade, com o aumento da qualidade dos alimentos, o aumento do volume das produções. A semeadura da soja começou mais tarde esse ano no Rio Grande do Sul por conta do atraso na colheita do trigo. Nos próximos dias, o tempo deve favorecer o avanço dessas atividades de campo. A gente olha que a umidade disponível no solo com relação às chuvas dos últimos dias, principalmente em áreas do Paraná, um solo mais úmido, o que também acaba atrapalhando as atividades de campo porque dificulta a entrada das máquinas. Agora, a expectativa para os próximos dias é de chuva irregular, de forma muito pontual na região sul do Brasil, porque as instabilidades estão mais concentradas no centro-norte brasileiro. Aliás, em praticamente todo o Rio Grande do Sul, o tempo firme vai predominar ainda no decorrer dos próximos dias, assim como no norte e oeste do Paraná, uma chuva muito isolada. A chuva fica mais organizada em áreas de Santa Catarina, também no leste do Paraná, mas de modo geral são previstos baixos acumulados, algo que não deve atrapalhar as atividades de campo. Apesar de comum durante esta época do ano, a chuva de granizo é sempre uma grande preocupação para os produtores. Inclusive, em Minas Gerais, nos últimos dias, a chuva de granizo atingiu 51 mil hectares no estado mineiro. No decorrer dos próximos dias, ainda tem previsão de chuva. Antes, a gente confere aqui como é que está a situação do solo atual por conta da chuva dos últimos dias. Tivemos uma manutenção, principalmente em áreas do leste mineiro, no sul do Espírito Santo também um aumento dessa água disponível no solo, agora na casa de 60% a 70%. No decorrer dos próximos dias, alerta ainda, tem previsão de muita chuva entre o norte de Minas Gerais e áreas do Espírito Santo. Isso por conta do avanço da frente fria e o corredor de umidade, por conta das ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul, que acaba canalizando a umidade da Amazônia em direção à frente fria. Então, nos próximos dias, principalmente até o finalzinho desta semana, a previsão de muita chuva nas áreas produtoras no norte mineiro e também no Espírito Santo, não se descartando o risco de algum transtorno. Enquanto isso, a chuva é mais irregular, mais isolada em grande parte das áreas produtoras do estado de São Paulo, diminui também nas áreas produtoras do Triângulo Mineiro. Bora de novo para a contagem regressiva? Pois é, daqui 3 dias, no próximo domingo, dia 20, começa a Copa. Vamos torcer todos aí pela conquista do Hexa. O Agro em Foco está nessa corrente para frente e no programa de hoje nós vamos ver como é o agronegócio do Catar, o país onde acontece a Copa 2022. É o Agro e a Copa. O Catar é o país sede da Copa 2022. Em sua primeira vez no Mundial de Futebol, em casa pode contar com a torcida de cerca de 2.800.000 habitantes, que vivem em um território que é metade de Sergipe, o menor estado brasileiro. O Catar tem na exploração de petróleo e gás o seu principal esquema de jogo, o que torna um time muito competitivo na economia. A revista Forbes, por exemplo, aponta o Catar como o 4º país mais rico do mundo.
A agricultura do país marca presença no meio de campo. Os craques são o tomate, a abóbora, a berinjela, o repolho, o pepino, a cebola e a couve-flor. É um forte time de hortaliças. No ataque, a seleção do país busca a autossuficiência em produtos agrícolas, com grandes incentivos aos agricultores para a adoção de técnicas avançadas. E olha só que coisa boa, a Pioneer juntou duas grandes paixões do brasileiro, o futebol e o agro, em uma ação para ser muito curtida durante a Copa, o álbum de figurinhas Copa dos Pioneiros. Veja no intervalo como é que você pode participar, hein? E no próximo bloco, a força e os desafios da irrigação na agricultura gaúcha. Tem mais as histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer no Brasil. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já já. Só quem é completo pode oferecer controle superior do complexo de lagartas da soja. Intrepid Edge é referência no controle de espodópteras, como a lagarta do cartucho e a lagarta preta. Além disso, também tem excelente controle de falsa medideira e helicoverpa. Com esse espectro, Intrepid Edge controla as principais e mais importantes lagartas da soja. Com a união de dois modos de ação em um único inseticida. Intrepid Edge, a escolha certa para uma proteção efetiva. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. De acordo com o boletim da AG Rural, o plantio da soja chegou a 69% no Brasil. O tempo mais firme favoreceu o avanço do plantio nas áreas da região sul, onde o excesso de umidade vinha causando atraso na semeadura e no desenvolvimento das plantas. No centro-oeste e em áreas de Minas Gerais, por outro lado, a falta de chuva e o calor dificultaram a finalização dos trabalhos e a germinação das últimas áreas semeadas. Em relação ao plantio de milho verão, chegou a 70%. A chuva irregular ainda é um entrave. O ritmo mais lento deve-se principalmente à irregularidade das chuvas no sudeste do país e em Goiás. No sul, onde a semeadura está praticamente concluída, as temperaturas mais altas chegaram em boa hora, favorecendo o desenvolvimento das lavouras depois da lentidão imposta pelo tempo úmido e frio de outubro. O confinamento de gado exige manejo muito bem planejado para se obter bons resultados de bem-estar animal e produtividade também. O repórter Mozart Ornelas mostra agora no Tocantins como o confinamento só tem a ganhar com investimentos em boas máquinas, manejo adequado e capacitação dos operadores. A cada ano, os pecuaristas vêm investindo em inovação e técnicas de bem-estar animal para expandir a cadeia produtiva de carne bovina no Brasil. O Renato Schneider Jr., por exemplo, é agrônomo e responsável pelo Grupo Vinck. Ele conta que o pai dele sempre teve interesse no confinamento de gado e desde 2012 começaram com a atividade em Chapadão do Céu. Depois, expandiram para o Tocantins, mas para o grupo não existem fronteiras para um trabalho que se torna cada vez mais sustentável. O uso melhor dos recursos, né, que seria então essa produção do organomineral, fazer a rotação de cultura, né, as áreas que a gente vai colher silagem, a gente consegue rotacionar com as áreas de soja, quebrando um pouco da sucessão do soja e milho, né, fazendo então soja, capim ou colheita de silagem ou até mesmo de feno, né, que pode ser utilizado nas áreas de recria. Então, assim, a gente vê que isso se torna sustentável. O agrônomo conta que a prática do confinamento, aliado às tecnologias adquiridas pelo grupo, tem trazido resultados acima da média.
confinamento, o ganho é bem maior do que uma recria a pasto, mesmo que intensiva, né? Mesmo uma engorda a pasto intensiva, no confinamento é super intensivo, então com certeza o ganho é maior. A gente busca entrar aqui com 370, 380 quilos e tirar aí com 6 a 7 arrobas a mais do que o peso de entrada, fechando em torno de 19 a 20 arrobas na saída. Isso tudo depende tanto do peso de entrada quanto da genética do animal que foi colocado no confinamento. Aqui nessa fazenda do Grupo Vinck, o processo de confinamento leva de 90 a 120 dias e toda a ração oferecida a esse rebanho é produzida aqui mesmo na fazenda. Os bovinos são alimentados 3 vezes ao dia, com uma dieta regular. Apenas os núcleos, como sal mineral e aditivos, que ajudam a melhorar o desempenho do animal, são adquiridos com outros fornecedores. Toda a produção de carne bovina é vendida principalmente para o mercado nacional. Cerca de 90% dos animais aqui são para consumo interno, mercado nacional, e 10% a gente vende como boi China, que exige uma idade inferior, então tem que ser o gado mais precoce, entre outros fatores que são avaliados na hora do abate. A carcaça tem que ter um diferencial para ela ter uma pequena valorização considerada boi China, conhecida aqui na região por essa denominação. Além de uma boa alimentação para se ter bons resultados no confinamento, é preciso ter como aliada a tecnologia. Com máquinas de alta performance e trabalhadores capacitados, os resultados em geral são melhores. A tecnologia ela vem para que você tenha talvez a menor intervenção humana possível. Mas isso acontece e existe sim, precisa do operador e treinado. Para isso nós não medimos esforços em treinamentos. Hoje cada equipamento nós vendemos um equipamento de alta tecnologia, a gente passa mais de uma semana treinando os operadores do cliente. Então, assim como o senhor Renato, como os nossos outros clientes, se ele necessitasse, a gente vê que aquela pessoa, o operador dele talvez não é treinado no equipamento, nós fazemos no mínimo 5 dias teóricos para que ele possa entender na teoria como funciona e depois mais 3 dias na prática para entender se realmente esse ensinamento foi absorvido pelo funcionário, pelo operador, que é quem vai operar esse grande equipamento. E tem sido esta junção de boas máquinas, manejo adequado e trabalhadores capacitados que tem feito crescer os números nas fazendas do Grupo Vinck. Acredito que a gente já teve lotes de 22 arrobas, isso graças a um rendimento de carcaça próximo a 57% de rendimento. Isso aí é muito bom, é muito satisfatório ter um rendimento maior do que 55%, e ainda mais com próximas 22 arrobas é muito bom, é o que a gente busca, é chegar nesse patamar aí do confinamento inteiro. A imagem de satélite mostra a variação de nuvens sobre a região norte do Brasil. Com relação à água disponível no solo, boa parte das áreas produtoras ainda encontram índices abaixo dos 50%, considerado pelo menos o ideal para as áreas produtoras. Inclusive, pensando no Tocantins, sobre a semeadura da soja precisa de reposição da umidade no solo, o que deve acontecer daqui para frente. Aliás, tem previsão de muita chuva sobre o Tocantins, também em todas as áreas em vermelho do mapa. Destaque para o Tocantins, que deve receber acumulados na casa até de 100 milímetros nos próximos dias, por conta da combinação de uma frente fria e a primeiras acas do período úmido. A zona de convergência do Atlântico Sul acaba canalizando a umidade da Amazônia em direção à frente fria. Então, essas áreas aqui em vermelho no estado do Tocantins estão na rota desse corredor de umidade, que deve receber muita chuva nos próximos dias, não se descartando o risco de transtornos, especialmente com paralisação das atividades de campo. A combinação entre uma frente fria e as primeiras acas do período úmido acabou organizando nuvens carregadas no centro-norte do Brasil. A primeira zona de convergência do Atlântico Sul desta época do ano acaba canalizando a umidade da Amazônia em direção à frente fria. Com relação à água disponível no solo nas áreas produtoras do Nordeste, ainda temos, de modo geral, um solo considerado fora do ideal para a semeadura da soja, mas que já começou em áreas produtoras do Mato Piba. Nos próximos dias, previsão de muita chuva, aliás, uma chuva que vai repor a água disponível no solo. Mas como a chuva será muito expressiva nessas áreas em vermelho do mapa, desde o sul da Bahia até o sul do Maranhão, com volumes previstos acima até
até de 100 milímetros, não se descarta o risco de transtornos. Pode ter erosão do solo e também, claro, dificultar as atividades de campo por conta da chuva persistente e muito expressiva nessas áreas do Mato Piba. Destaque principalmente para áreas produtoras no oeste baiano. Toda história de coragem é sempre resultado de muita fé, muita luta e também muito sacrifício. É o que nos conta o produtor Vilmar Weber, de Loureto, no Maranhão, em mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer aqui no país. Eu falava para ele assim, ó, vão estudar que eu não quero esse negócio para vocês, de tão difícil que era. Começou com meu pai, falecido pai, né? Ele saiu do Paraná nos anos 70 e veio para o Mato Grosso do Sul. Mas ele não chegou lá e comprou áreas. Ele veio como trabalhador. Trabalhou. Aí a gente arrendou áreas lá. A gente não era proprietário lá. Então você vê que foi assim um começo difícil, mas com muita força e coragem, né? Fomos superando, trabalhando. Eu nesse período, eu fui estudar, estava estudando, porque eu queria estudar, né? E aí tem um irmão mais velho, não gostava de estudo e nessa época ficou auxiliando meu pai. Eu não queria, eu queria estudar, mas daí também vi a dificuldade deles, vi a precisão deles, entendeu? E eu vi em certo momento que eles estavam com a faca e o garfo na mão, mas não estavam cortando. E talvez o estudo, o ensino, né, me abriu um espaço para voltar. Isso eu tinha 18 anos na época, isso. Aí entrei com eles no negócio na época e com muita fé, luta, coragem, fomos indo. Nós tínhamos recurso já para talvez comprar uma área lá na região, mas quando a agricultura chega, ela acaba inflacionando. Aí esse recurso já comprava uma área que era para nós três pequena, vamos dizer assim. Aí nós saímos a andar. Encontramos essa em Buritis, Minas Gerais, entendeu? E a gente comprou, e aí saímos de Maracaju e fomos para Buritis, Minas Gerais. E ali em Buritis foram 25, só que dos quais dos 25, eu vou falar assim, aí já tinha um pé aqui e um lá, porque no começo eu continuei plantando lá e vim aqui. Na verdade, arrendei aqui e vim aqui, né? Eu gostei da região. Eu tinha intenção de voltar lá e vender tudo e vim comprar, mas tem essa dificuldade de vender, não consegui no momento, então arrendei um aqui e continuei plantando lá e aqui. Então foram 25 anos, mas tem uns 5 que eu estava com o pé lá e aqui. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu sabia plantar. Só que eu cheguei e mudou tudo, mudou a região, o clima, o tipo de solo. Então, a gente até comenta aqui que a gente já quebrou umas 3 vezes aqui, mas graças a Deus, com fé, com luta e coragem, a gente venceu e com a minha família do meu lado, isso que foi muito mais importante. Eu sempre fui muito a favor da tecnologia. Aí quando eles entraram também com o conhecimento técnico deles, entendeu? Eu não travei nadinha, assim, não travei isso, né? Não apoiei, vamos lá, vamos fazer. E aí foi onde os passos foram fluindo, foram andando e fomos conseguindo. O Guilherme a gente já conheceu antes de vir para o Maranhão, né? Como eu falei. Não fazia negócio com ele lá, mas a gente se conhecia desde
da região de Minas, porque ele é de lá, ele é mineiro também. Então a nossa relação é ótima, é excelente. Ele é uma pessoa, fica até difícil falar das qualidades dele, que são é excelente. Como na área que ele atua é excelente. Nos dá assistência, precisou ele estar aqui, nos orienta, entendeu? Satisfeito demais com ele, satisfeito demais com ele. A coisa mais, assim, mais difícil foi em 2014, quando eu perdi a mãe dos meninos, né? Essa para mim foi um baque muito grande. Deu uma guinada muito grande na minha vida, entendeu? Mas assim, eles já estavam todos no negócio, eu já estava tirando o pé do acelerador um pouquinho, porque foram mais de 30 anos muito intensos, de muita luta, de muita coragem, como você falou, de muita fé, né? Aí, mas eu já vinha passando para eles, e aí quando aconteceu isso, eu tive um momento de fraqueza, assim, acho que normal até, porque é um acontecimento muito forte, mas hoje não, está tudo superado, graças a Deus, passou, mas foi um momento difícil, foi um momento muito difícil. Eles acompanharam de passo a passo esses momentos difíceis, entendeu? Então acho que nem precisou falar muito, porque eles me acompanharam, eles viram, entendeu? Acho que uma imagem é melhor que 1000 palavras, né? E é isso que aconteceu, eles vendo isso, eles também regaçaram as mangas, vamos dizer assim, entraram firme no serviço e hoje estão aí com... É só orgulho deles, entendeu? Muito orgulho. Estão administrando muito bem, né? Graças a Deus. Eles viram essa coragem que eu tive, eu acho que eu consegui transmitir isso para eles também. E sempre falei para eles assim que o caminho errado é curto, então vamos sempre no caminho certo, né? Trabalhar sempre honestamente com as coisas, justamente com tudo. E isso aí só tem dado certo dessa maneira. Então acho que o legado é deles hoje ser o que eles são. Excelente, sempre inspiradoras nessas histórias de coragem. Bom, e o Agro em Foco de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar agora acessando aí o QR Code que aparece na sua tela. Por lá, então, você tem acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, pode mandar sugestões, dúvidas e comentários também. E, claro, a gente está sempre muito aberto para essa interação com todos vocês. Como sempre, toda quinta-feira a gente tem um programa inédito, um episódio inédito, às 7 horas da noite, aqui no canal do YouTube da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para todos vocês e até semana que vem. Tchau!